Por um lado, é uma questão de saúde pública, vacinação e por aí vai. Tópico sensível até para essa plataforma. Por outro lado, é uma questão de batalha judicial e uma estratégia que tem sido utilizada por adversários do governo americano para travar ele na justiça. Uma coisa que, puxando esse fiozinho, não fica só restrita aos Estados Unidos, e é um tópico de debate que vai aí para o mundo todo. Vou entrar nos detalhes. Na sequência, no Na Mira do Marcos de hoje, esse segmento onde eu falo sobre as entrelinhas das notícias, a gente vai passar em detalhes a respeito de uma decisão, ou melhor dizendo, uma série de processos que vão contra o governo americano e depois eu desdobro a análise mais ampla disso. Vamos começar com os fatos. 15 estados americanos, impulsionados pela Califórnia e liderados por procuradores gerais democratas, e em muitas ocasiões, juristas como esses são eleitos nos Estados Unidos, entraram com uma ação na Justiça Federal Americana contra a administração Trump. O alvo, o secretário da Saúde Robert F. Kennedy Jr. Os estados contestam as mudanças no calendário de vacinação infantil e a reestruturação da principal comissão consultiva do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, lá nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Segundo os autores desses processos, o governo americano alterou a recomendação de 6 vacinas sem consultar o comitê técnico responsável. A afirmação é que isso pode fazer com que menos pessoas se vacinem e aumentar casos de doenças que anteriormente eram raras. O governo federal afirma que as mudanças foram baseadas em critérios técnicos e busca aumentar a confiança da população nos imunizantes. Isso aí é parte de um longo debate quanto ao Robert Kennedy, que até foi um suadouro para ser aprovado na sabatina lá no Senado. Teve quem dissesse que ele não conseguiria se tornar ministro da Saúde e Serviços Humanos, ou melhor dizendo, secretário, cargo equivalente a ministro lá nos Estados Unidos. Em janeiro, explicando, houve a publicação de um memorando que retirou pelo menos 7 vacinas da lista de recomendações universais para crianças. Covid, influenza, gripe, rotavírus, meningocócica, que é de meningite, e a Respiratory Syncytial Virus, vírus sincical respiratório, hepatite A e B, ao nascimento, em caso de bebês cujas mães testaram negativo para essas doenças. Também teve uma substituição geral, uma limpa ali no CDC. Kennedy substituiu todos os imigrantes da comissão. Imigrantes não, né, que a gente está tratando tanto de AIDS, aí escapa essas coisas. Todos os integrantes da comissão que tradicionalmente defende o calendário vacinal, trouxe novos membros considerados mais céticos em relação a alguns dos medicamentos. Em maio passado, a gente tem até aqui o vídeo, ele, de forma muito notória, foi notícia no mundo todo, anunciou a retirada da exigência de uma das vacinas mais debatidas para crianças, a questão da Covid. Vamos ver aqui o anúncio na época. I couldn't be more pleased to announce that as of today, the COVID vaccine for healthy children and healthy pregnant women has been removed from the CDC recommended immunization schedule. Last year, the Biden administration urged healthy children to get yet another COVID shot despite the lack of any clinical data to support the repeat booster strategy in children. That ends today. It's common sense and it's good science. There's no evidence healthy kids need it today, and most countries have stopped recommending it for children. We're now one step closer to realizing President Trump's promise to make America healthy again. Bom, tá aí então o pronunciamento do passado. Assunto controverso, mas agora eu quero pontuar algo que vai para além só dessa questão da saúde. Esses 15 processos movidos por estados democratas não acontecem no vácuo, mas são parte de uma espécie de tendência mais ampla. Até a gente pode trocar aqui a barra abaixo de mim e vamos desdobrar o que está de fato na minha mira, na mira do Marcos, então. O nome é engraçadinho mesmo, né? O que está de fato, então, na minha mira quando a gente vai puxar a análise para isso aí. É o seguinte, a vacinação é só uma das questões que vem na mira dos processos dos procuradores democratas e de estados democratas. A gente pode pontuar isso como uma estratégia que aconteceu tanto pelos estados quanto por outras organizações. As universidades são um ponto também, meio ambiente, que ficam no centro das disputas judiciais. São dezenas de processos nos tribunais federais e estaduais movidos contra a administração de Trump. Governadores de oposição, empresa, universidade, por aí vai, e até por organizações civis. Poderia ser uma coisa só de uma conjunção de casos isolados que não faria sentido eu sintetizar aqui. Mas o cerne da análise parte do que as próprias organizações de oposição lá nos Estados Unidos estão falando. Vou te dar um exemplo. A ACLU, American Civil Liberties Union, a União de Liberdades Civis Americana, ACLU,
é uma organização esquerdista nos Estados Unidos, não necessariamente se identifica como o Partido Democrata, mas toma esse tom de organizar militância anti-Trump. E já falou desde a largada do mandato que estaria apoiando em processos do tipo e organizando processos do tipo ao longo do mandato de Trump, para, se não fosse viável pelo Congresso ou se não fosse viável pela via de eleger opositores, então fazer o quê? Lidar com isso pela via do judiciário. Um dos casos mais notórios foi agora na sexta-feira e repercutiu no discurso de ontem, quando ele falou olho a olho com os ministros da Suprema Corte que consideravam uma decisão incompetente e infeliz da Suprema Corte a derrubada das tarifas. A gente está falando de um caso notório, onde os membros da Suprema Corte, por 6-3, são só 9 ministros ali, entenderam que Trump não poderia impor as tarifas da forma que havia feito pela Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacionais. Esse aí sempre difícil na pronúncia. Ou AIPA, para facilitar como a lei é chamada nos Estados Unidos, a partir da sigla em inglês. Aquilo foi uma coisa que, pela via do judiciário, e sem endereçar muitos dos colaterais que vêm à tona, como, por exemplo, o que acontece com os 175 bilhões de dólares que já foram pagos em tarifas? Tem que indenizar as empresas que pagaram? E os acordos comerciais ficam em vigor? China, União Europeia, o que acontece na sequência? Trump fala que nada disso foi endereçado naqueles processos. E isso coloca, de certa forma, aquilo que é uma das partes-chave da agenda do presidente americano num contencioso a partir de uma decisão judicial. Agora isso acontece, por exemplo, com a questão da saúde. Mas não fica só por aí. Falei aí sobre a questão também das universidades e a gente pode expandir sobre isso. Harvard processou o governo pelo corte de bilhões de dólares em bolsas e contratos federais. Em setembro, um juiz decidiu a favor de Harvard. O governo recorreu, o caso agora está na corte recursal. Pode escalar também para a Suprema Corte, onde se esperava que Trump iria bem. Justamente porque tem mais ministros indicados por republicanos do que ministros indicados por democratas. Mas parece que nenhuma medida está a salvo. Amy Coney Barrett, por exemplo, indicada por Trump, votou pela derrubada das tarifas. E ontem, no discurso do Estado da União, o clima foi bem complicado, né? Trump passou com cara feia, olhando para ela quando estava entrando e cumprimentando os presentes. Outro ponto, litígio ambiental. A gente está falando, por exemplo, estados versus governo. Califórnia, Colorado e Nova York são alguns dos que processaram o governo Trump para liberar ou manter fundos do governo destinados à energia limpa. Parte da agenda de Trump é mudar a matriz energética, privilegiando, por exemplo, petróleo, carvão e gás natural de forma muito diferente do governo anterior. E aí, de forma interessante, eu quero pontuar com você a escala, as decisões e o que acontece a partir daí. Já começo antecipando que o cenário é complexo. Tem resultado misto nos tribunais. O caso das tarifas foi talvez a derrota mais notória. Mas também teve vitórias importantes em algumas cortes recursais e até em alguns casos da Suprema Corte. No balanço geral, fica no seguinte: há mais de 150 injunções, quer dizer, mesmo que os protestos sejam ganhos, há essas injunções. É uma espécie de freio de emergência, que impede que a medida vigore enquanto a justiça discute. Isso já foi, por exemplo, feito contra a política da administração Trump em questão migratória. Estima-se que nossa apuração aqui é da jornalista Angela Brito, cerca de 64% dessas ações tenham atrasado ou até derrotado medidas do governo americano. Então, no Na Mira do Marcos de hoje, a gente tratou sobre o embate judicial contra o governo Trump, uma tática que, como eu disse, vai além de uma série de coincidências, mas já foi delatada, vamos colocar nesses termos. Delatada não é preciso, né? Foi denunciada, foi anunciada, é a palavra, pela American Civil Liberties Union lá no início do mandato e por outras organizações também que já diziam que iam partir para essa estratégia com Trump eleito. Bom, na próxima pauta eu quero tratar com vocês de algo importantíssimo, uma viagem do chanceler alemão para a China. E isso aí toca em cadeias produtivas, reestruturação da relação China-Estados Unidos, da relação Europa-Estados Unidos e da forma como o mundo vai se configurar adiante, o que até toca na forma como o Brasil se relaciona com o comércio global. Mas antes, a gente deve ter um artigo aqui, podemos colocar, isso aqui é da revista científica, podemos ter um artigo? Um artigo da revista científica de Fisiologia Nutricional sobre a creatina. A creatina é um pequeno composto orgânico que é produzido naturalmente no fígado e nos rins, também se encontra na carne vermelha, peixe, pode ser ingerido como um suplemento em pó também. Ele ganhou popularidade para quem é do fisiculturismo. Teve gente que falou que eu estava engordando aí nos comentários, mas não é nada disso, hein? Aqui é academia e proteína. Porque doses altas
ou mais altas, equivalente a comer 1 quilo de carne vermelha, podem acelerar a recuperação muscular. E estudos recentes mostram que doses ainda maiores não fica só para os bodybuilders aí, melhora a memória e a cognição em adultos saudáveis, especialmente os mais velhos. Esse estudo que a gente está colocando aqui na tela apresenta evidências de que ela pode, inclusive, melhorar a cognição de gente com Alzheimer, quando 20 pacientes tomaram doses de 20 gramas por dia durante 8 semanas. Então, em situações de estresse, mesmo uma única dose pode melhorar a cognição nesse tipo de cenário. A aparência de um pó branco sem cheiro e a popularidade do suplemento, isso acabou fazendo com que muitos produtos falsos aparecessem. Por isso, quem está conosco no vídeo de hoje é a Nutriovera. A gente tem aí o chamado Squeeze, então, para colocar na tela, podemos colocar. A Nutriovera, então, está conosco no vídeo de hoje. E aí, eu tô com isso daqui, ó. Eles até deram aqui e tá com o selo do Epoch Times. Aqui a gente não vai empurrar para você nada em que a gente não confie, né? Então, creatina 100% pura a um preço inacreditável. Se você é um atleta, quer melhorar a recuperação, é um executivo que precisa de capacidade cognitiva aí sob estresse, sei que eu estou precisando. Apurar esses noticiários é um trabalho que vocês não imaginam entre eu e a equipe. Um estudante aí está virando à noite na faculdade, um adulto saudável quer preservar o cérebro na velhice. A creatina é uma solução promissora, simples, baixo custo e um dos suplementos mais seguros, com mais de 30 anos de pesquisa por trás. Então você pode usar o link na descrição, no chat. Quem estiver vendo na televisão pode escanear o código QR e ter acesso à creatina 100% pura. Essa aqui então, Nutriovera, conosco no vídeo de hoje. Você pode usar o cupom EPOCH para 10% de desconto no checkout. Olha aí, belezura, EPOCH, E-P-O-C-H, maiúsculo ou minúsculo, não importa, tá? Tudo igual. Escreveu E-P-O-C-H, tá valendo. Frete grátis em compras acima de R$200. E o cupom funciona quantas vezes você quiser. As compras feitas com o cupom vêm com esse selinho dourado que você está vendo aqui, o selo de qualidade do Epoch Times, e pode ser usado para ainda mais desconto depois. Ó, fica de olho. Se você gosta do que a gente faz aqui, essa é uma excelente forma de nos apoiar. Então, já que o Na Mira do Marcos de hoje era sobre saúde, obrigado para a Nutriovera que está conosco aí, viabilizando o trabalho. Tá dado o recado. Eu que faço academia e tal, gosto de esportes, a coisa toda, te falo que dá para sentir a diferença aí com o uso contínuo.